Olá, bem-vindo, bem-vinda. Essa é a nossa aula 125 do estudo básico de Espiritismo. O estudo para quem está começando a conhecer a doutrina espírita. E para isso nós lemos então o Livro dos Espíritos, o primeiro livro, esse que está aqui do lado. O primeiro livro da doutrina espírita, o Livro dos Espíritos, o primeiro livro compilado por Allan Kardec. E essa história toda do que é o Espiritismo, como surgiu o Espiritismo, quem foi Allan Kardec e quais os fundamentos da doutrina espírita, nós falamos na aula 1. E viemos então, aula após aula, lendo o Livro dos Espíritos. Toda aula lemos um conjunto de perguntas e respostas. Perguntas que Kardec fez e respostas que ele recebeu da espiritualidade e formaram então o Livro dos Espíritos. Bom, nosso objetivo então nesse curso básico, nesse estudo inicial, é ler o Livro dos Espíritos e conhecer então a doutrina espírita. Nós sempre fazemos toda aula a leitura de uma página de um outro livro espírita também, que é o Caminho, Verdade e Vida. Caminho, Verdade e Vida, nós fazemos a leitura de uma página de abertura e fazemos então o entendimento do texto lido, a compreensão e colhemos então os pontos de sabedoria para aplicarmos no nosso dia a dia. Como dizemos sempre, não basta estudar, não basta ler, precisa praticar, colocar em prática no dia a dia. Esse livro maravilhoso, Caminho, Verdade e Vida, ele é do Espírito Emmanuel e foi psicografado pelo Chico. Vamos começar por ele, então, e nós vamos hoje para uma página que tem o título Oportunidade. Depois, nós vamos para o Livro dos Espíritos, falar sobre natureza das penas e gozos futuros no mundo espiritual. Bora lá, então! Começamos então pela leitura do Caminho, Verdade e Vida, que tem o título Oportunidade. O Caminho, Verdade e Vida sempre começa com um versículo. E o versículo da página de hoje diz: Disse-lhes, pois, Jesus, ainda não é chegado o meu tempo, mas o vosso tempo está pronto. Está em João, capítulo 7, versículo 6. Muito bem, então esse foi o versículo de hoje e agora lemos a explicação de Emmanuel sobre o versículo. O mau trabalhador está sempre queixoso quando não atribui sua falta aos instrumentos em mão, lamenta a chuva, não tolera o calor, amaldiçoa a geada e o vento. Esse é um cego de aproveitamento difícil, porquanto somente enxerga o lado arestoso das situações. O bom trabalhador, no entanto, compreende antes de tudo o sentido profundo da oportunidade que recebeu. Valoriza todos os elementos colocados em seus caminhos, como respeita as possibilidades alheias, não depende das estações, planta com o mesmo entusiasmo as frutas do frio e do calor. É amigo da natureza, aproveita-lhe as lições. Tem bom ânimo, encontra na aspereza da semeadura e no júbilo da colheita igual contentamento. Neste sentido, a lição do mestre reveste-se de maravilhosa significação. No torvelinho das incompreensões do mundo, não devemos aguardar o reino do Cristo como realização imediata, mas a oportunidade dos homens é permanente para a colaboração perfeita no Evangelho, a fim de edificá-lo. Os cegos de espírito continuarão queixosos
No entanto, os que acordam para Jesus sabem que sua época de trabalho redentor está pronta. Não passou, nem está por vir. É o dia de hoje, é o ensejo bendito de servir, em nome do Senhor, aqui e agora. Muito bem, pessoal, um maravilhoso texto, como sempre, e eu não me canso de elogiar, né? Os textos do Caminho, Verdade e Vida, esse livro maravilhoso de Emmanuel, né? Os textos de Emmanuel. Agradecemos muito a Emmanuel, como sempre fazemos. Agradecemos pelo texto lido e agradecemos ao Chico pela psicografia. Um texto muito profundo, muito bonito, falando sobre trabalho, falando sobre estar pronto, falando, acima de tudo, sobre nos colocarmos prontos e à disposição para o trabalho. Arrumar desculpa, reclamar, é a coisa mais fácil que tem. Começa Emmanuel comentando sobre isso, né? O mau trabalhador está sempre queixoso, reclamando de alguma coisa, né? Quando não atribui sua falta aos instrumentos que está usando, né? Não deu um bom trabalho por causa dos instrumentos, ou então pior que isso, não vou nem começar o trabalho porque não tenho o instrumento mais perfeito, né? Então eu preciso daquela pá, eu preciso daquela outra ferramenta. Quando na verdade, muitas vezes, o trabalho que tem que ser feito deve ser feito com o que temos à mão e não ficar sempre esperando algo mais perfeito ou ficar procurando uma desculpa para poder começar o trabalho. Então o que nos chama a atenção, Emmanuel, aqui é, olha, começar a trabalhar e trabalhar já, trabalhar pelo bem constantemente em nossa vida. Quando lemos trabalhar pelo bem, significa falar as palavras de Deus, de Jesus, constantemente, passá-las adiante, constantemente em nossa vida, seja na forma de palavras, seja na forma de pensamentos. Quando estamos pensando, estamos trabalhando. Se você está pensando e transmitindo sentimentos e palavras de Jesus, você está ajudando. Você já está num nível de trabalho, colaborando. E aí tem os passos seguintes, que é falar, passar adiante, servir de exemplo e agir. Trabalhar com amor sempre, seja nos trabalhos materiais do dia a dia nosso e seja nos trabalhos do bem que nos edificam. Ensino, distribuição de bens, de caridade, voluntariado. Quantos locais procurando voluntários que façam um trabalho de caridade constantemente, seja ele de ensino, seja ele para separar os produtos para doação, seja eles para levar os produtos e fazerem a doação. Muitas vezes você não precisa colaborar com dinheiro, você não precisa fazer caridade doando alguma coisa. Trabalhe como um colaborador, usando o seu esforço, o seu trabalho, separando tudo, organizando. Muitos locais precisam de colaboradores. Então, venha ajudar, venha trabalhar, coloque-se disponível. E nesse sentido, então, nos direciona Emmanuel no seu texto. O texto de hoje, os aprendizados de hoje, né? Esse é o momento em que retiramos do texto os aprendizados de hoje. Eu diria aqui que o principal aprendizado é esse, olha, Jesus está sinalizando que ele ainda tem muito trabalho pela frente, mas que nós devemos já começar. Naturalmente, ele falava aqui com os discípulos, né? Ele dizia, olha, estejam prontos para começar agora, vocês já estão prontos. E como conclui Emmanuel aqui no finalzinho, neste sentido, a lição do mestre reveste-se de maravilhosa significação. No torvelinho das incompreensões do mundo, não devemos aguardar o reino do Cristo como realização imediata. Ou seja, não ficar esperando o mundo perfeito para poder começar, aí sim vou trabalhar. Agora que eu tenho as ferramentas, agora eu tenho auxílio, agora eu vou começar. Né? E aí a gente sabe que não começa nunca. Fica sempre aguardando algo perfeito para poder começar a trabalhar.
E justamente um dos ensinamentos de hoje é começar agora, com o que você tem em mãos, começar a fazer o trabalho de edificação. E quando você faz um trabalho desse, você automaticamente está se elevando, está se mantendo em retidão. Esse trabalho faz bem para as outras pessoas, mas faz bem, acima de tudo, para o seu ser também, que vai evoluir, que vai crescer, que vai se manter em retidão na senda de Jesus. Mas lembremos sempre, né, que todos os trabalhos em nome do bem, todos os trabalhos de caridade, não devemos fazer o trabalho esperando algo em troca. Não, nunca, né? Todos os trabalhos que a gente faz de caridade são sem esperar retorno. A gente sabe que Deus sempre ajuda, que Deus sempre nos dá esse retorno. Mas jamais faça algo querendo mostrar para alguém ou para vários, né? Caridade, então, jamais, como disse Jesus, né? Não deixe a mão direita ver o que dá a mão esquerda. Então, se a mão esquerda está fazendo caridade, a mão direita nem sabe. Nem sabe. Naturalmente, é um sentido figurado, né? Que o que Jesus nos chama a atenção é, quando fizer caridade ou voluntariado ou qualquer outro tipo de serviço, não precisa mostrar que está fazendo. Bom, então no final aqui Emmanuel comenta então, os cegos de espírito continuarão se queixando, né? E esses que queixam constantemente são os que estão dominados pelo sentimento de pessimismo, né? Constante. E é essa chave que a gente tem que virar também para virar os nossos pensamentos para pensamentos positivos. Quem pensa positivo vê sempre o lado bom nas coisas. Existem os problemas? Existem. A gente não vai esquecer deles. Eles estão ali para serem enfrentados, mas a gente vai enfrentar e vai conseguir passar por eles. Sempre funciona dessa forma. Mas as coisas boas que estão no nosso caminho, observe elas constantemente, e isso motiva para que comecemos um trabalho, para que comecemos qualquer tipo de atividade, para que nos levantemos de manhã cedo. Esse entusiasmo divino, com a positividade junto, os dois agregando, nos dão força, então, para seguir com qualquer tipo de trabalho. Bom, naturalmente isso não é um estalar de dedos. Agora estou positivo, estou pensando positivo. Pronto, ótimo, maravilha, agora mudou tudo. Não é assim. Né? É um trabalho gradual. Nós temos aqui no canal uma série de vídeos que fala sobre positividade, o controle do subconsciente para não ficar brotando constantemente pensamentos ruins, pensamentos negativos, né? A gente consegue controlar isso. Existe um passo a passo, com exercícios, inclusive assista à série de positividade, é muito bacana, recomendo. Mas é um trabalho que temos que fazer no dia a dia, né? Pintou um pensamento negativo, a gente afasta ele e responde para o subconsciente. Não, isso aí rapidinho a gente resolve, rapidinho vai se resolver, vai se controlar. Tá? Então, dessa maneira, a gente vai corrigindo, vai ajustando os pensamentos, vai ficando mais positivo, menos queixoso, né? E sempre com muita fé e amor a todo o trabalho que a gente pega pela frente. Um outro ponto importante também comentado por Emmanuel aqui é que todo trabalho tem seu valor. Lemos isso na última aula também, né? Todo trabalho, por menor que seja, estamos sendo acompanhados pela espiritualidade e por Deus, né? Todos os momentos da nossa vida estamos sendo observados constantemente. E o trabalho, por menor que seja, não pense assim, esse papel no chão não é minha obrigação. Não, você pode fazer, pegue o papel no chão e jogue fora. Você pode passar uma vassoura em sua casa, pegue a vassoura, passe na sua casa, né? É muito bom, principalmente para amaciarmos o ego um pouquinho, né? Para achatarmos o nosso ego um pouquinho, pegar os trabalhos mais simples, e esses a gente então dá uma achatada no ego, mostra que todo trabalho importa, todo trabalho tem mérito,
e todo o trabalho nós recebemos do alto, então, recompensas constantes. Bom, e aí comenta Emmanuel para finalizar: os cegos de espírito continuarão queixosos. No entanto, os que acordam para Jesus sabem que sua época de trabalho redentor está pronta. Não passou, nem está por vir. É o dia de hoje. É o ensejo bendito de servir, em nome do Senhor, aqui e agora. Então comecemos já, praticando no nosso dia a dia o bem. Por onde você passar, pratique o bem. Fale palavras boas, agradáveis, transmita amor constantemente e se afaste das maledicências. Muito bem, pessoal, esse foi o tema de hoje, oportunidade com muitos aprendizados. É muito bom agora a gente anotar os aprendizados do dia e colocar em prática em todos os momentos do nosso dia. Essa foi a leitura do Caminho, Verdade e Vida, Oportunidade. Vamos agora para a leitura do Livro dos Espíritos. Muito bem, vamos então para a leitura agora do Livro dos Espíritos de hoje. No Livro dos Espíritos, como mostra o quadrinho azul aqui do lado, nós estamos na parte 4ª, falando sobre as esperanças e consolações. A parte 4ª se divide em capítulo 1 e capítulo 2. Nós estamos já no capítulo 2. Nós já lemos o capítulo 1 em aulas anteriores. Estamos no capítulo 2, reta final, hein? Bom, e nós estamos aqui lendo Natureza das Penas e Gozos Futuros. Esses são os tópicos que fazem parte das penas e gozos futuros. Nós já lemos os 3 primeiros em aulas anteriores. Nessa aula, vamos dar continuidade ao tópico Natureza das Penas e Gozos Futuros. Já lemos na aula anterior até a questão 971. Nessa aula, vamos ler da 972 até a questão 976. Bora lá então. Muito bem, questão 972. Pergunta de Kardec. Como procedem os maus espíritos para tentar os outros espíritos, não podendo jogar com as paixões? Ou seja, estamos falando do mundo espiritual. No mundo espiritual, não existem as paixões da matéria, os desejos exagerados da matéria, que sabemos que aqui na matéria os espíritos nos puxam muito para um lado ou para outro, utilizando os prazeres da matéria. Mas e no mundo espiritual? Como é que eles fazem isso? Essa é a pergunta de Kardec. Resposta dos espíritos. As paixões não existem materialmente, mas existem no pensamento dos espíritos atrasados. Os maus dão pasto a estes pensamentos, conduzindo suas vítimas aos lugares onde se lhes ofereça o espetáculo daquelas paixões e de tudo o que as possa excitar. Então, o comentário a resposta dos espíritos aqui é basicamente dizendo, olha, as paixões, elas existem na mente, no consciente. Nós, como espíritos, somos uma consciência energética, uma consciência espiritual, acima de tudo. A única coisa que nós levamos é a nossa consciência, a nossa energia na forma de consciência. Isso somos nós, de fato, Nós não somos braços e pernas que saem andando, não. Nós somos essa consciência espiritual. E essa consciência espiritual, então, ela, se for um espírito ainda muito apegado à matéria, um espírito ainda atrasado, como dizem aqui os espíritos, ele tem muitos gostos e prazeres ainda apegados na matéria, E ele, mesmo no mundo espiritual, ele é ainda puxado por esses prazeres. Então, os espíritos não
evoluídos, né, não elevados, que ainda estão muito atrasados, eles acabam inclusive frequentando locais e estando em locais de prazeres materiais, aqui mesmo na matéria, entre nós, né? Então os espíritos mais atrasados não vão estar num local de aprendizado, num local espiritualizado, não, eles vão para os locais de baixa vibração, os locais que têm muitos apegos a matérias, né? Muitos prazeres materiais, lá estão esses espíritos, né? E o que os espíritos comentam aqui, olha, mesmo o espírito atrasado, depois que ele desencarna, ele ainda fica sujeito a tentações de outros espíritos que tentam trazê-lo, né? Sugerindo esses prazeres ainda, essas paixões ainda que eles ainda carregam ali em sua mente. Bom, aí tem uma questão A dentro da 972, uma outra pergunta de Kardec. Mas de que servem essas paixões se já não tem objeto real? Ou seja, se não na matéria, né, de que servem essas paixões, esses desejos, né? E aí a resposta dos espíritos. Nisso precisamente é que lhes está o suplício. O avarento vê ouro que lhe não é dado possuir. O devasso, orgias em que não pode tomar parte. O orgulhoso, honras que lhe causam inveja e de que não pode gozar. E aí surge o sofrimento, né? Então essa é a resposta perfeita dos espíritos. Quer dizer, ele por estar ali frequentando, ele vê aquilo tudo e ele não consegue sentir os prazeres de fato, né? Mas ele quer estar lá junto, num desejo ali de tentar de alguma forma aproveitar. Bom, essa foi a resposta então da questão A da 972. Vamos agora para a questão 973. Pergunta de Kardec. Quais os sofrimentos maiores a que os espíritos maus se veem sujeitos? Então Kardec pergunta qual é o maior ou os maiores sofrimentos que os espíritos maus são sujeitos, né? Estarão sujeitos. E a resposta dos espíritos. Não há descrição possível das torturas morais que constituem a punição de certos crimes. Mesmo o que as sofre teria dificuldade em vos dar delas uma ideia. Indubitavelmente, porém, a mais horrível consiste em pensarem que estão condenados sem remissão. Então, essa é a resposta dos espíritos. A resposta é longa, eu vou continuar lendo ela, mas nesse primeiro trecho aqui, o sofrimento é muito grande e é naturalmente um sofrimento mental, né? Um sofrimento de uma consciência que está sofrendo, porque muitas vezes cai na real e se lembra do que fez de mal na matéria, né? Na última encarnação. E aí tem todo aquele sofrimento que ela tem e aquele sentimento de que está condenada sem remissão. Continuam os espíritos. Das penas e gozos da alma após a morte, forma o homem ideia mais ou menos elevada, conforme o estado de sua inteligência. Quanto mais ele se desenvolve, tanto mais essa ideia se apura e se escoima da matéria. Compreende as coisas de um ponto de vista mais racional, deixando de tomar ao pé da letra as imagens de uma figura de linguagem, ensinando-nos que a alma é um ser todo espiritual. A razão mais esclarecida nos diz, por isso mesmo, que ela não pode ser atingida pelas impressões que apenas sobre a matéria atuam.
Não se segue, porém, daí que esteja isenta de sofrimentos, nem que não receba o castigo de suas faltas. Referem-se os espíritos à questão 237, lida anteriormente, que falava um tema parecido com esse. Então, nesse trecho aqui, os espíritos comentam, olha, sim, os espíritos eles não estão sujeitos às dores da matéria, né? Mas eles estão sujeitos, sim, às dores da consciência, os sofrimentos da sua consciência, pelos castigos das suas faltas que tenham cometido. Continuam os espíritos. As comunicações espíritas tiveram como resultado mostrar o estado futuro da alma, não mais em teoria, porém na realidade. Põe-nos diante dos olhos todas as perícias da vida de além-túmulo. Ao mesmo tempo, entretanto, nos mostram como consequências perfeitamente lógicas da vida terrestre. E, embora despojadas do aparato fantástico que a imaginação dos homens criou, não são menos pessoais para os que fizeram mau uso de suas faculdades. Infinita é a variedade dessas consequências, mas, em tese geral, pode-se dizer: cada um é punido por aquilo em que pecou. Assim é que uns o são pela visão incessante do mal que fizeram, outros pelo pesar, pelo temor, pela vergonha, pela dúvida, pelo insultamento, pelas trevas, pela separação dos entes que lhes são caros, e etc. Então é lógico, lembrando que se um ser é maligno, né, e que fez muito mal na matéria, ele não vai subir na escala espiritual. Ele vai ficar numa região espiritual de sofrimento, com outros espíritos que estão na mesma vibração dele. Se é uma vibração de raiva, de ódio, né, uma vibração muito negativa, ele vai ficar lá nessa região. E é uma região de sofrimento, porque todos estão constantemente sofrendo. Um espírito que odiou e que tem raiva o tempo inteiro de tudo e de todos. Esse espírito constantemente vive de medo. Ele tem medo dos outros. Como ele tem raiva, ele odeia todos, ele também acha que todos odeiam ele. É assim o espelho do retorno. É o que recebemos de volta dos nossos sentimentos. Se um ser tem inveja constante dos outros, ele acha que constantemente todos estão invejando ele também. Todos são capazes de fazer o mesmo mal que ele está fazendo. E ele acha todos maus e ele bom. Mas ele vive constantemente com medo e desconfiado dos outros. É um ser que não encontra paz dentro de si. É um ser que precisa se livrar, então, do mal que carrega dentro de si, as trevas que carrega dentro de si, para que consiga começar a achar o caminho da paz, o caminho do bem. Bom, então uma belíssima resposta aqui dos espíritos, né? Vamos em frente, vamos para a questão 974 de hoje. Questão 974, pergunta de Kardec. De onde procede a doutrina do fogo eterno? Então Kardec pergunta, olha, algumas religiões e algumas filosofias, algumas doutrinas falam sobre o fogo eterno, né? Vai queimar no fogo eterno. E aí os espíritos respondem, né? Imagem, semelhante a tantas outras, tomada como realidade. Então os espíritos respondem que isso é uma imagem simplesmente, uma figuração, né? E tomada ao pé da letra, como uma realidade. A gente sabe que Deus não jamais, na sua infinita bondade e amor por todos os seus filhos, jamais condenaria alguém a um fogo eterno, né?
Da mesma maneira que Deus não faz um ser para ser mal, ou um ser já bom, pronto, já nasceu pronto, né? Não. Todos nascemos iguais e viemos juntos evoluindo. Se alguns erram demais, vão ficar nessa faixa mais baixa um pouco, errando, aprendendo, passando por expiação constante, até que ele vá se elevando. E todos nós seguimos essa jornada de elevação. Quem está errando muito vai passar por muita expiação, em várias encarnações. Uma encarnação só não basta. O espírito tem que experimentar, nascer como rico para enfrentar as provas que um rico enfrenta. Tem que experimentar nascer como pobre, tem que experimentar nascer com deficiência, para que consiga experimentar e passar por aquela expiação, mostrar a Deus que sabe passar com fé pelaquela expiação, pelaquele problema, pelaquela prova. Bom, mas aí pergunta Kardec, de onde procede a doutrina do fogo eterno? E os espíritos comentam, olha, é uma imagem figurativa, né? Meramente. E continua, então Kardec faz uma pergunta A, dentro da 974. Mas o temor desse fogo não produzirá bom resultado? E a resposta dos espíritos: vede, se serve de freio, mesmo entre os que o ensinam, se ensinardes coisas que mais tarde a razão venha a apelir, causareis uma impressão que não será duradoura, nem salutar. Continuam os espíritos. Impotente para a sua linguagem definir a natureza daqueles sofrimentos, o homem não encontrou comparação mais energética do que a do fogo, pois para ele o fogo é o tipo do mais cruel suplício e o símbolo da ação mais violenta. Por isso é que a crença no fogo eterno data da mais remota antiguidade, tendo os povos modernos herdado dos mais antigos. Por isso também é que o homem diz, em sua linguagem figurada, o fogo das paixões, abrasar de amor, de ciúme e etc. Então, como dizem os espíritos, são linguagens, formas de falar e que já vêm de muito tempo, né? Mas não são a realidade. A realidade é que Deus não quer que alguém se comporte com medo de ir para o inferno ou de queimar em fogo. Né? Olha, você tem que ser bom porque senão você vai queimar. Não, não funciona dessa maneira, né? A gente sabe que às vezes a pessoa está ali, mas está fingindo, não aprendeu de fato a ser bom, a fazer o bem pelo bem. E aí eu me lembro de um ditado de uma mestre sufi que diz: Senhor Deus, se te procuro por desejo do teu céu, fechas a porta desse céu e não me deixas entrar. Se te procuro por medo do teu inferno, queima-me neste inferno. Mas se te procuro pela beleza do que tu és, recebe-me no seio de tua glória. Ou seja, temos que procurar Deus, temos que seguir o caminho do bem, com a certeza de que estamos fazendo o certo. O bem a todos é o melhor, é a melhor forma de convivemos. O indivíduo precisa compreender isso dentro do seu interior, dentro do seu ser mais íntimo, dentro da sua intuição maior, dentro da sua razão noética, como a gente tanto fala aqui no canal. Essa razão noética, essa razão interna, dentro da nossa inteligência maior espiritual, é que tem que nos direcionar e nos dar a certeza. Isso é certo, isso é errado. Vá por esse caminho, que é o caminho da retidão do bem. Isso tem que vir de dentro. E isso só entra e vem de dentro depois de muito aprendizado, de muitas encarnações. Então é isso, pessoal.
né? Não temos que ficar com medo de queimar no inferno e por isso fazer o bem. Não. Nem com desejo de ir para o céu, eu vou fazer o bem só porque eu quero ir para o céu. Né? Não é assim. Será que você aprendeu de fato? É a mesma coisa que virar para uma criança e dizer, olha, se você caminhar nessa linha que está no chão aqui, eu te dou essa bala. Ele vai caminhar, mas ele não sabe por quê. Mas ele vai fazer. Porque ele quer a bala. Ele quer ganhar uma balinha, um docinho, né? Mas não fez de fato o aprendizado. É isso que a gente quer dizer nessa 974. Muito bem, vamos à questão agora. 975. Pergunta de Kardec. Os espíritos inferiores compreendem a felicidade do justo? Estão perguntando, olha, será que os espíritos menos elevados, eles olham o justo e eles compreendem a felicidade dele? Eles veem, olha como ele está feliz, num caminho correto, né? E aí a resposta dos espíritos. Sim, eles compreendem. E isso lhes é um suplício, porque compreendem que estão dela privados por sua culpa, por culpa própria. Daí resulta que o espírito, liberto da matéria, aspira à nova vida corporal, ou seja, ele quer encarnar de novo, pois que cada existência, se for bem empregada, abrevia um tanto a duração deste suplício. É então que procede a escolha das provas, por meio das quais possa expiar suas faltas, ou seja, sofrer um pouquinho mais, né? Para pagar as suas faltas, os seus karmas que ele tem que pagar ou então aprender alguma coisa, né? Às vezes você passa por uma expiação ou por uma prova, principalmente, para fazer um aprendizado, para tirar daquilo ali um aprendizado. Não adianta fazer a prova e passar pela prova ou pela expiação se lamentando o tempo inteiro. Não. Acima de tudo, cabeça erguida, fé em Deus, como falamos tanto aqui. Fé em Deus, cabeça erguida, positividade, nada de lamentação, olhar para o chão, murmuração, não. E sempre o pensamento. O que eu tenho que aprender, Deus? Pergunte sempre isso e você sempre receberá a resposta. É então, continua, é então que procede a escolha das provas por meio das quais possa expiar suas faltas. Já lemos anteriormente, em questões anteriores, que os espíritos planejam a sua encarnação. E nesse planejamento escolhem as suas provas que vão passar. É dado esse direito a todos os seres. Todos. Inclusive os inferiores, desde que consigam ter discernimento. Porque alguns estão muito perturbados e não conseguem nem ter discernimento para escolher as provas adequadas. Mas na maioria das vezes podemos escolher. Continua. É então que procede a escolha das provas por meio das quais possa expiar suas faltas. Porque fica sabendo, o espírito sofre por todo o mal que praticou ou de que foi causa voluntária, por todo o bem que houvera podido fazer e não fez, e por todo o mal que decorra de não haver feito o bem. Então, quer dizer, a gente sofre tanto pelo mal que foi feito, quanto pelo bem que devia ter feito e deixou de fazer. Então, sofre pelos dois. Continua. Para o espírito errante, já não há véus. Ele se acha como tendo saído de um nevoeiro e vê o que o distancia da felicidade, mas sofre. Então, porque compreende tanto quanto foi culpado. Não tem mais ilusões, vê as coisas na sua realidade. Então, quando ele fala aqui que não há mais véus, né, porque quando a gente está aqui na matéria, a gente tem um véu da matéria, como a gente chama, né, que cobre a nossa grande inteligência maior, que tem todo o acúmulo nosso de várias encarnações, com todo o aprendizado que nós fizemos em várias encarnações,
Ele fica guardadinho, guardadinho dentro de nós. E nós só temos só a nossa consciência atual. Mas essa consciência maior, ela brota então intuições no nosso dia a dia, desde que saibamos perceber e receber também essas intuições. Né? No Oriente já conhece isso há muito tempo, né? O Oriente já conhece, por isso fazem meditação constantemente. Mudam os nomes, mudam os objetivos, né? Mudam a maneira de ver, mas como o Espiritismo nos traz, com o conhecimento dos Espíritos, é essa consciência maior. E quando nós viramos um espírito errante, ou seja, desencarnamos, voltamos para a espiritualidade, o véu da matéria se descobre. E aí toda a nossa inteligência maior se expande. E aí nós reconhecemos, então, nossa, o que eu fiz essa encarnação. Eu ainda não aprendi, vou ter que encarnar de novo. Vou ter que pagar esse erro que eu fiz. Vou ter que pagar esse outro. E assim por diante. Então é isso que fala esse trecho aqui. Já lemos sobre isso em questões anteriores, viu? Em várias outras questões anteriores falamos sobre o véu da matéria, sobre o esquecimento, tivemos aulas que falamos exatamente sobre esse esquecimento, que esquecemos tudo enquanto estamos encarnados. Esquecemos tudo das encarnações anteriores. É uma bênção divina, por sinal. Bom, continuam os espíritos na erraticidade, ou seja, no mundo espiritual. Na erraticidade, o espírito descortina de um lado todas as suas existências passadas, de outro, o futuro que lhe está prometido, e percebe o que lhe falta para atingi-lo. É qual viajor, é igual um viajante, né, que chega ao cume de uma montanha, vê o caminho que percorreu e o que resta para percorrer, a fim de chegar ao fim de sua jornada. Muito bem, naturalmente ele está falando aqui de um espírito em condições, né, de intermediárias ali, né, um espírito muito perturbado, que está muito inferior. Ele não tem essa visão toda, né, mas conforme a gente vai subindo, aí o espírito começa a perceber, olha, quanto eu errei, quanto que eu tenho ainda para melhorar. Então, com essa inteligência expandida, a gente consegue ter essa percepção toda aqui, como comentam os espíritos. E aí consegue fazer o seu planejamento para uma nova reencarnação, que não ocorre de imediato, já falamos sobre isso em outras questões, né? Mas quando chegar a sua nova etapa de uma nova encarnação, ele vai então fazer um novo planejamento para uma nova encarnação. Muito bem, pessoal, essa foi a questão 975. Vamos agora para a questão última de hoje, a questão 976. Pergunta de Kardec: o espetáculo dos sofrimentos dos espíritos inferiores não constitui para os bons uma causa de aflição, e neste caso que fica sendo a felicidade deles, se é assim turbada? Então a pergunta de Kardec, muito boa, muito interessante acima de tudo, né? Olha, os espíritos bons não ficam aflitos olhando para baixo e vendo o sofrimento dos que estão aqui embaixo, né? Dos que estão lá sofrendo muito, né? Eles não ficam aflitos e aí não acaba assim afetando a felicidade deles, né? E aí a resposta dos espíritos: não constitui motivo de aflição, pois que sabem que o mal terá fim, auxiliam aos outros a se melhorarem e lhes estendem as mãos. Essa a ocupação deles, ocupação que lhes proporciona gozo quando são bem-sucedidos. Então, eles têm muito prazer em ajudar, né? É o que dizem aqui os espíritos, e sempre que possível eles vão auxiliar. Mas, acima de tudo, né, aprendemos com as leituras aqui que fazemos constantes do Espiritismo, é que o ser precisa querer ajuda também. Não adianta você querer tirar alguém do vício, tirar alguém da maledicência, do mal, de uma maneira geral, se o ser não percebe essa necessidade. Se ele quer continuar lá, você vai puxar e ele vai voltar.
Então é necessário que o próprio ser faça o seu aprendizado e tenha, acima de tudo, um desejo de melhorar. Bom, vamos à questão A, dentro da 976. Pergunta de Kardec. Isso se concebe da parte dos espíritos estranhos ou indiferentes? Mas o espetáculo das tristezas e dos sofrimentos daqueles a quem amaram na terra não lhes perturba a felicidade? Então a pergunta de Kardec é voltada mais para, olha, e os parentes, né? O espetáculo das tristezas, ou seja, ficar vendo as tristezas e os sofrimentos, né, daqueles seres que foram amados e que estão ainda na Terra, na matéria, né, não perturba a felicidade dos espíritos mais elevados? E aí a resposta dos espíritos: se não vissem esses sofrimentos, é que eles vos seriam estranhos depois da morte. Ora, a religião vos diz que as almas vos veem, mas eles consideram de outro ponto de vista os vossos sofrimentos. Sabem que estes são úteis ao vosso progresso. Os espíritos, né? Os espíritos sabem que esses sofrimentos são úteis, muito necessários ao vosso progresso. Se os suportardes com resignação. Então, olha, esse é muito importante, esse ponto. Entendermos esse ponto dos espíritos é fundamental. Se os suportardes com resignação. O que isso significa? Se aguentarmos os sofrimentos que temos que aguentar, com fé em Deus, com a certeza de que vai passar, a certeza da transitoriedade, lemos sobre isso na última aula. A certeza de que a transitoriedade ocorre, ou seja, daqui a pouquinho muda tudo, o que hoje está mal, amanhã está bem. E é assim, o nosso universo é constantemente assim. Então, jamais começar a murmurar, começar a reclamar. Lembrando que quem reclama, clama novamente, pede de novo. É a mesma coisa que você dizer, Deus me ajuda, mas vai voltar. Ou seja, você está pedindo novamente aquele mesmo problema. Então é aquela espiral que falamos já anteriormente também, que você se livra do problema, Deus conforta, faz um carinho, melhora um pouco, mas daqui a pouco aquele problema vem de novo e você não entende por quê. Por quê? Por quê? Porque você não está fazendo o aprendizado. Você não fez ainda esse aprendizado. Não sabe qual é o aprendizado? Peça ajuda a Deus, peça ajuda a seu mentor. Ore, peça para ser, não peça para Deus resolver o problema, nem para o seu mentor, o seu espírito protetor, vir resolver o problema para você. Não é assim. Se temos um problema na matéria, nós temos que resolver. Peça conselho, orientação, peça orientação. O que eu tenho que aprender, Deus? Qual o melhor caminho que eu devo seguir? E Deus vai mostrar, vai sinalizar. E aí temos que estar atentos e perceber as inspirações e os sinais que aparecem ao longo do nosso caminho. Mas é muito importante percebermos e fazermos esse aprendizado. Os espíritos já repetiram em várias questões. É importante a resignação. Resignação significa não desanimar, não olhar para baixo, não ficar se lamentando, reclamando de tudo, porque isso só piora. Piora a sua vibração, piora o teu campo energético, te dá aflição para o seu ser. E aí, com a aflição, como é que você vai receber aquela inspiração divina, aquela inspiração que necessita da paz interior? Não recebe, ou recebe e ignora, porque está aflito, está nervoso, constantemente, né? Então temos que ter paz, temos que ter fé. A fé nos traz essa paz, constantemente. A oração, a meditação também nos traz constantemente essa paz interior. E é isso. É o melhor caminho para mantermos a resignação e a retidão no caminho do bem. Continua. Afligem-se, portanto, os espíritos, né?
Afligem-se, portanto, muito mais com a falta de ânimo, ou seja, o desânimo, a choradeira, a reclamação, né? Isso aflige os espíritos amigos, que vos retarda. Então esse sofrimento retarda e vai trazer novamente o mesmo problema, do que com os sofrimentos em si, considerados em si mesmos, todos passageiros, como falei agora há pouco. Né? Olha, finalizou a resposta dos espíritos, né? Mas finalizou com exatamente o que a gente tinha comentado, com a transitoriedade. Ou seja, todos os momentos são passageiros. Temos uma eternidade pela frente. Nós, espíritas, temos isso em mente. Nossa vida é eterna. Deus está nos esperando. Se a gente demorar um pouquinho mais, Deus vai continuar nos esperando, porque nos ama e tem certeza que nós vamos passo a passo evoluindo. Mas cabe a nós procurarmos fazer uma evolução mais rápida, mais veloz, pegarmos o caminho da retidão e subirmos, e não ficarmos fazendo zigue-zague. Parados, às vezes, passamos 1, 2, 3 encarnações sem subir, sem nos elevarmos. Não. Muito bem. Queridos amigos, é isso. Fechamos hoje, então, na 976. Na próxima aula daremos continuidade no mesmo tópico, natureza das penas e gozos futuros. Finalizamos hoje, então, fomos até a 976. Na próxima aula, vamos da 977 até a questão 982. E aí fechamos o tópico natureza das penas e gozos futuros. Espero que você tenha gostado. Como disse Jesus, que aquele que busca nunca cesse de buscar, até ter encontrado. Vamos achar, então, esse caminho de elevação espiritual, esse caminho de elevação de retidão moral que nos leva no caminho do bem, atrás das sandálias de Jesus. E seguimos em frente, então, com a nossa jornada de constante aprendizado e elevação. Nos vemos, então, na próxima aula. Até lá.